Era uma noite sem luar, quando a escuridão se espalhava como um manto sobre uma pequena aldeia. Sempre percebi que as lendas sobre Matinta Pereira eram mais do que meras histórias contadas ao redor da fogueira. Desde criança, meus avós me alertaram sobre a rasga mortal, o pássaro que trazia consigo o associado cortante da bruxa velha que assombrava os telhados e muros das casas. Mas, como muitos da minha geração, eu descobri que essas eram apenas fábulas destinadas a assustar os mais novos. Naquela noite, algo estava diferente. O vento sussurrava entre as árvores, e um calafrio percorreu minha espinha. Eu estava deitado na cama, tentando me convencer de que era apenas mais uma noite comum, quando ouvi o associado. Era alto e estridente, como se a própria noite estivesse se queixando. Meu coração acelerou e, sem pensar duas vezes, levantei-me. Olhei pela janela e lá estava ele, um pássaro negro, com plumagem brilhante como a escuridão, empoleirado no telhado da casa vizinha. Ó rasga mortalha! Lembre-me das palavras que eu ouço tantas vezes: se você oferecer tabaco a Matinta, ela irá embora. Meu pai sempre dizia que o segredo estava em fazer a oferta antes que ela se aproximasse. Hesitei, mas uma curiosidade me dominou. Sai para o quintal, o frio da noite me envolve como um abraço gelado. Olhei para o pássaro e, em voz alta, declarei: Matinta, ofereço-te tabaco. Nesse momento, o pássaro voou para longe, e uma onda de interrupção me atravessou. Mas, enquanto voltava para dentro, uma sensação estranha me invadiu. O que eu realmente sabia sobre Matinta? Minha mente parecia turva, e eu me sentia atraído por algo que não conseguia identificar. O dia seguinte trouxe o peso da curiosidade. Eu preciso saber mais sobre essa bruxa e seu legado. No café da manhã, contei à minha avó sobre o que aconteceu. Ela olhou para mim com um misto de preocupação e tristeza. Meu filho, disse ela, Matinta não é alguém com quem se brinque. Ela traz consigo não só presentes, mas também maldições. Se ele não cumprir as promessas, a dor será imensurável. Aquelas palavras emparelharam sobre mim como uma sombra. A ideia de que minha oferta poderia ter consequências me aterrorizaria. Decidi que, ao cair da noite, eu iria à casa de Dona Clara, a mulher mais sábia da aldeia, em busca de respostas. Dona Clara morava em uma pequena casa de madeira na borda da floresta. Quando cheguei, encontrei-a sentada na varanda, tricotando. Ela me cumpriu com um sorriso caloroso, mas percebi a preocupação em seu olhar ao relatar os acontecimentos da noite anterior. Matinta não perdoa, disse ela, mas também não é totalmente má. Ela é uma guardiã, uma protetora de seu próprio modo. Se você a cumprir, ela pode trazer vitórias. Mas se você a desobedecer... Sua voz se apagou como a chama de uma vela. A única maneira de manter Matinta é cumprir com sua oferta. Se você não fizer isso, ela poderá escolher um de nós para carregar sua maldição. As palavras dela ecoavam em minha mente enquanto eu caminhava de volta para casa. O que isso fez? Eu não queria ser o próximo a carregar o fardo de Matinta. A noite se aproximava, e eu sabia que, mais uma vez, o pássaro estaria à espreita. Decida me preparar. Reúne alguns itens que, segundo Dona Clara, poderiam agradar Matinta. Um pacote de tabaco, uma garrafa de cachaça e um pedaço de bolo de milho que minha mãe havia feito. Quando a noite caiu, eu me posicionei no quintal, esperando o som do assobio. O tempo parecia se arrastar, e a ansiedade me consumia. Finalmente, o som cortante penetrou no ar, e eu percebi que ela estava chegando. A rasga mortal pousou em meu telhado, e eu, com a voz trêmula, ofereci tudo o que preparei. O pássaro me observou com olhos que parecem saber mais do que eu poderia imaginar. Então, numa fração de segundo, ele voou para longe. Na manhã seguinte, acordei com o sol filtrando-se através das cortinas. Um intervalo profundo me envolveu ao perceber que havia cumprido minha promessa. No entanto, a sensação de que algo estava prestes a mudar não me abandonou. Nos dias que se seguiram, uma aldeia começou a murmurar. Algumas pessoas adoeceram, enquanto outras contaram sonhos estranhos e inquietantes. Eu senti que as sombras estavam se aproximando e que a maldição da Matinta não poderia ter me atingido diretamente, mas ainda assim, estava presente. Um mês se passou, e numa noite tempestuosa, o associado retornou, mais alto e mais desesperado. Fui levado a um transe, e, sem perceber, comecei a andar em direção ao som. Quando cheguei ao centro da aldeia, vi uma figura encapuzada, era Matinta. Ela se virou para mim, e eu reconheci aqueles olhos profundos e saudáveis. Você ainda não entendeu, ela disse, com uma voz que ecoava como uma sugestão entre as árvores. Você não me ofereceu apenas tabaco. Você ofereceu sua alma.
Um arrepio percorreu meu corpo. Eu não tinha apenas cumprido uma promessa, eu tinha me ligado a ela. A consciência do que havia me feito atingido como um golpe. O que você quer de mim? Querendo, minha voz falhando. Eu busco alguém que entenda a dor e a alegria de ser um guardião. Você será meu sucessor, ou poderá ser o último a carregar esta maldição. Matinta estava me oferecendo um destino que eu nunca quis. As escolhas foram apresentadas. Eu poderia rejeitar a oferta, mas isso significaria que a maldição se espalharia, afetando aqueles que eu amava. Ou eu poderia aceitar e, de alguma forma, encontrar um caminho para quebrar o ciclo vicioso de dor e sofrimento que Matinta foi perpetuado por gerações. O peso da decisão foi esmagador. Enquanto ponderava, vi os rostos de minha família e amigos, suas vidas entrelaçadas com a minha. Naquele momento, percebi que não era apenas sobre mim. Era sobre todos nós. Com um suspiro profundo, aceitei. Sim, eu quero, declaro. O olhar de Matinta se suavizou, e ela brilhou de um jeito que misturava colapso e tristeza. O que isso significaria para mim, eu não sabia. Mas naquele instante, eu estava pronto para enfrentar o desconhecido. A noite se dissolveu em um novo amanhecer, e com ele, um novo ciclo começou. Eu não era mais apenas um jovem comum da aldeia, eu era agora um guardião, e Matinta Pereira, a bruxa velha, tornará-se uma parte de mim. O legado dela continuaria, mas eu estava determinado a mudar a história. E assim, com a responsabilidade de uma nova vida, eu me comprometo a proteger a aldeia, a entender Matinta e a quebrar o ciclo da maldição. A sussurrada da noite não seria mais um assombro, mas uma chamada para novos começos, e eu estava pronto para responder.